Bom, uma notícia muito triste de dar aqui. É, Aconteceu aqui em Manaus, tá? Um aluno de 14 anos esfaqueou um professor durante uma aula particular. Isso aconteceu na quarta-feira, dia 26. Aqui, ó, um adolescente de 14 anos esfaqueou um professor particular, Vinícius Figueiredo, de 23 anos. Cara, o cara tem 23 anos. Durante uma aula na quarta-feira, em uma instituição de ensino particular na zona centro-sul de Manaus. Segundo a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, o caso é investigado como ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Bom, ele foi atingido por vários golpes, né, na região próxima do pescoço, braço e pernas. Dizem aí que foram 9 golpes e ele foi socorrido no hospital 28 de agosto. Depois ele foi transferido para um hospital particular. Teve vídeo já dele aparecendo, ele, assim, não vou dizer que ele tá bem, né? Ele tá bem debilitado, tá com dificuldade de mexer a perna direita, fazendo os exames aí para verificar se vai ser necessário cirurgia. E assim, é uma notícia que me deixa muito triste, pensativo, porque, como eu vou mostrar aqui, ele era um estudante, é um estudante de engenharia civil da UEA, tá? Tá estudando na mesma escola que eu estudei. E segundo a família, pelo que eu vi em alguns vídeos aqui, ele estava fazendo isso para ganhar uma renda extra, né? E isso mexeu muito comigo, porque quando eu estava na UEA, eu passei também por um período que eu fiquei desempregado, né? E nesse período, para eu fazer alguma renda, né? Eu tinha um pouquinho do dinheiro guardado lá do meu emprego quando eu saí, mas para eu fazer alguma renda eu precisei dar aula particular, né? E assim, cara, é uma experiência muito ruim, muito frustrante, assim, eu não tive bons alunos, tá? Quando eu dei essa aula particular, mas eu tive péssimos alunos também. É óbvio que nenhum chegou no nível aqui, né, de agredir e tal, e aqui é, nossa, muito complicado isso. E é pra gente perceber como que é uma profissão ingrata, tá? Só pra ter uma ideia, na época, isso foi, sei lá, 2017, 2018. Eu não recebia nem por hora, eu fechei um acordo com a escola lá, porque eu tava precisando de dinheiro, então eu fechei assim, eu dava algumas aulas por semana lá em horários fechados e ficou R$ 700 por mês, era o que eu ganhava. Então assim, eu fico pensando quanto dinheiro o Vinícius, né, tava de fato recebendo com essas aulas e o que que isso deu, né, no final das contas para ele. E outra coisa que também é complicada é porque, assim, algumas fontes falam que é 14 anos, outras falam que o adolescente é 15 anos, mas independente, ele não é de maior, então ele não vai poder ser julgado como um crime de fato de tentativa de homicídio. O Estatuto da Criança e Adolescente vai, por causa da idade dele, ter suas limitações ali. Acho que ele só pode ficar detido numa instituição específica lá de criança e adolescente por no máximo 3 anos. E enquanto isso, provavelmente o Vinícius vai ter para a vida toda um trauma, né? E, cara, é muito complicado esse, assim, eu não sei nem explicar necessariamente o que eu tô sentindo, porque eu fui imediatamente enviado, né, de volta para aquela época nas minhas memórias em que eu dava aula. Eu não gostava de dar as aulas, não porque ensinar é ruim, mas assim, porque o, uma das coisas que eu acho que
as pessoas não têm noção quando você dá aula de reforço é que boa parte dos alunos que está ali, eles estão ali, eles não querem estar ali. Assim, e eles sabem que eles não precisam se preocupar necessariamente com estudar, porque o pai é rico e tal, porque assim, cara, o Brasil, velho, pobre fudido não vai botar o final de reforço, ele não tem dinheiro pra isso. Então, normalmente, quem tá na aula de reforço é geralmente o pai tem alguma grana, ele ou não tem tempo pra ficar cuidando do filho, ou o filho simplesmente já não estuda mesmo e precisa melhorar suas notas, porque, enfim, existem alguns alunos que realmente têm a dificuldade, estão ali, estão tentando, e assim, eu lembro de ter muitos alunos assim também. Mas tinha uma porcentagem ali, cara, que era impossível, assim, pra mim era dos pior tipo de aluno que podia existir, é o cara que não tá interessado e tal. Me traz lembranças muito ruins, e agora pro Vinícius vai trazer um trauma pro resto da vida dele e mostra como é uma profissão ingrata, como ser professor é assim, top piores profissões para você ter, principalmente no Brasil, que, cara, não é valorizado. É óbvio, professor de universidade ganha bem pra cacete, mas pô, quantos são professores de universidade? A grande maioria não tá ali. O Vinícius tá dando, né, tava dando aula de reforço, né, terceira aula de reforço que ele dava pro cara e ele pegou essa. Ele foi, cara, foi assim, foi esfaqueado pelas costas, velho. Nada justifica, sabe? E é isso, o Brasil é isso, né? O professor fudido, assim, eu fiz um vídeo até um tempo atrás sobre o nível de analfabetismo do Brasil, né? Que é muito preocupante, a quantidade de analfabetos funcionais que tem no Brasil é coisa de 40 milhões de pessoas. E a linha de frente contra isso são os professores, velho. E os professores são tirados pra merda pelos alunos. E, e assim, o que caralhos estava passando pela cabeça desse moleque, não sei, pode ser algum problema psicológico, pode ser, né, pode ser influência de, sei lá, rede social, Discord, algo nesse sentido. A gente talvez nunca saiba disso, não sei até onde que essa investigação vai dar, mas a sensação que eu fico é assim de muita tristeza, assim, porque não sei, cara, impossível, é difícil ter esperança, né, de melhoria, de condições eu sei que eu tô levando isso pro macro e tal, mas de melhoria de condições no país, quando a gente vê que a educação ela é tirada pra merda, velho. Aí cara, e isso, pô, como é que numa escola o aluno entra com a faca? Não- Nada, nada justifica isso. E pior, né, que tá na internet, né? Então, tá na internet vai ter todo tipo de comentário. Então, a gente tem que olhar coisas do tipo que vou mostrar aqui a matéria no TikTok eu vi aqui da TV A Crítica. Dá uma olhada aí. Segundo a testemunha, que nós fomos até o local buscar o carro e a bolsa do Vinícius, quem socorreu o Vinícius foi um médico, o doutor Emir. E ele nos relatou que o pai foi buscar o filho e disse a palavra: você fez besteira. E olhou o Vinícius ensanguentado, não prestou serviço, não prestou socorro em nenhum momento ao Vinícius. E quem prestou
o socorro, chamou o SAMU, foi esse médico dentista que ouviu os gritos, que ouviu todo o cenário ali do crime, né? Porque a intenção mesmo era ceifar a vida do Vinícius. A diretora da escola encontrou até problemas na hora de fazer o boletim de ocorrência, porque não queriam registrar lá no primeiro DIP como uma tentativa de homicídio, queriam registrar como se fosse uma lesão corporal. Imagine só, 9 facadas, todo mundo viu esse vídeo, ele está por longe de ser uma lesão corporal, ali está claramente ali uma tentativa de homicídio e esse rapaz ele se preparou, levou a faca, segurou alguns minutos a faca ali ao seu lado e estocou 9 facadas no Vinícius. Aí, perceba, tá? Atentaram contra a vida de alguém de forma covarde. E os comentários que a gente vê aqui, primeiro, vamos lá, começa maravilhoso, né? Ah, se pesquisar, iremos descobrir que a diretora é petista. Mano, tudo tem que enfiar política na porra do Brasil. A gente precisa disso, aparentemente, né? Não dá pra gente ter um. E aí, beleza, as pessoas revoltadas, o pai tem que responder e tal. Pessoas revoltadas que não divulgam o nome da escola particular. E aí tem coisas do tipo assim, cara, olha esse comentário aqui. Ele pode sim ser punido, mas o que que o professor fez com ele? Véi, pra quê? O cara foi esfaqueado. Ele tava de costas. Ele levou uma facada. Ele sequer sabia que aquilo ia acontecer. O que que o professor fez com ele? Tipo assim, é a, é a porra do vamos culpar a vítima das coisas, né? E aí, obviamente, tem gente revoltada com esse tipo de comentário. Incrível, pessoas só querem justificar a agressão, não ficam, não ficam perguntando o que o professor fez. Gente, não existe prova de que ele fez alguma coisa, então pare de serem pessoas ruins, tal, tal, tal. E aí, cara, enfim, é isso. Manaus, Brasil, níveis de educação. Felizmente, né, não teve uma fatalidade. E eu desejo, assim, melhoras, assim, muito rápido pro Vinícius, né, e que ele consiga superar isso, porque, assim, cara, vão ter sequelas físicas, vão ter sequelas psicológicas com relação a tudo que aconteceu. Eu só espero que ele consiga sair dessa. E se possível, de verdade, cara, mano, faz. Estudante de engenharia civil, completa essa porra aí e esquece esse negócio de dar aula. Hum, Honestamente, não vale a pena. É só o que eu consigo sentir, sabe? Então é isso. Esse vídeo foi minha frustração barra desabafo barra desejo de melhoras aí pro Vinícius. Então é isso.